Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o pastor Wilson, pastor presidente da Pleno Avivamento. Estamos iniciando um novo trabalho, né? Estou assumindo o lugar do nosso pastor Rafael Novaes, que é meu filho e também foi meu pastor presidente. Quero contar um pouco da minha história. Há 12 anos atrás, um ano antes desse ministério, né? Eu passei por um grande problema da minha vida. Sou casado, tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. O primeiro é o pastor Rafael Novaes, o outro é o Henrique Novaes, e agora Alice Novaes, que graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nasceu dentro da igreja. Passei por uma enfermidade muito grave em termos, né? Porque no nosso histórico da nossa família é cancerígena, né? E quando um tio meu, há uns anos atrás, ele teve um câncer de próstata, nessa mesma época, mais ou menos, eu tive um problema também e era parecido. Então eu entrei em desespero e foi na onde que Deus ele começou a quebrantar o meu coração, porque Deus é assim, né? Quando você não vem pelo bem, você vem pelo mal. Então Deus ele quebrantou o meu coração com aquela enfermidade que eu tive, né? Pensando que era câncer, mas graças a Deus não era. Então eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ir na igreja. Deus já me libertou, eu tinha um vício muito grande que era celular, já libertou do celular, libertou de várias coisas, me libertou da cerveja. Fui convidado, né, pelo pastor Rafael, quando nós inauguramos o ponto de pregação desse ministério, né, na casa da nossa vozinha. E lá foi todo o começo de uma bela e maravilhosa obra que Deus ele fez na minha vida, né? Então eu vim para a igreja no sofrimento, na dor. E nesse ponto de pregação, Deus ele começou a falar muito, eu comecei a entender um pouco dos problemas que a gente passa, né, no curtir do dia. A gente que não conhece a palavra de Deus, não vive a obra de Deus, não conhece o planejamento que Deus tem para o ser humano, né? Passamos por grandes dificuldades, por grandes problemas, mas quando a gente conhece a Cristo e Cristo começa a trabalhar na nossa vida, na nossa história, a gente vai entender que tudo que a gente passamos é um processo e às vezes é um propósito de Deus, né? O processo a gente passa porque quando a gente faz coisas erradas, e aí você vai passar pelo aquele processo. E propósito de Deus é quando ele tem algo definido para a sua vida, para a sua história. Então Deus ele tem um propósito para mim, e esse propósito era de um dia eu servir a ele, né? Tanto que essa Bíblia que eu estou aqui, ela é mais velha que o pastor Rafael, ela tem 35 anos. Quando o pastor Rafael ele tinha 2 anos de idade, eu fui numa igreja, não vou falar de denominação, tinha um homem muito usado por Deus e ele falou, olha, Deus mandou te dar essa Bíblia, e um dia você vai pregar a palavra de Deus. Isso há 33 anos atrás, 32, 33 anos atrás. Hoje estou eu aqui, para a honra e glória de Deus, para testificar no coração daquele servo de Deus que um dia ele profetizou, 33 anos se passaram e eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, você que tem uma história, você que está começando, acredite que os projetos de Deus é muito melhor do que a gente tem, tá? Os desígnios de Deus é muito melhor do que aqueles que a gente pensa. Os caminhos de Deus são muito mais altos daqueles que a gente planeja. A nossa visão é curta. Deus enxerga longe, Ele enxerga o amanhã, o depois. Nós só enxergamos até os nossos olhos alcançam, né? Então, estou aqui hoje para a honra e glória de Deus. E quando nós abrimos esse ponto de pregação, Deus ele começou a ministrar muito na minha vida. Eu vi o pastor Rafael, nosso pastor Rafael, meu filho, ser muito usado por Deus, e isso me cativava, né? Porque o crente que não vive da alegria do próximo é porque ele está com algum problema. Então a gente gosta de ver as pessoas crescer, as pessoas se dar bem. A gente torce por isso e ora por isso e busca por isso. Esse é o trabalho de um pastor, né? Então nesse ministério aqui eu fui ungido a diácono pelo pastor Rafael, eu fui batizado nesse ministério, fui ungido a pastor nesse ministério e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então tudo começou a partir de uma enfermidade que eu pensei que era algo grave, mas não era, né? Graças a Deus também, talvez Deus tenha me curado, porque eu não procurei médico.
mas foi muito ruim saber que um tio meu ficou internado, quase perdeu a vida, e eu no mesmo problema, né? A gente tem medo, às vezes não busca o médico, né? Mas se Deus fez o médico é para a gente buscar. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, buscando a palavra do Senhor. Hoje, o meu filho, o pastor Rafael, ele está pregando por aí. O meu outro filho, o Henrique, também, graças a Deus, aceitou Jesus aqui nesse ministério faz pouco tempo. A minha filha, Alice Sofia, promessa de Deus na minha vida. E promessa de Deus que Deus só vai cumprir na tua vida quando você se postar, quando você fazer a vontade dele. Alice Sofia, minha esposa até não gosta muito que eu conte esse testemunho, porque foi um testemunho muito... Para ela ela até entrou em depressão, né? Mas desde o princípio Deus sempre ele tinha uma promessa de me dar uma filha mulher, né? Nós tínhamos 2 homens e nós queríamos ter uma mulher, uma menininha, né? Esse era o meu sonho e o nome dela seria Alice. Então, desde quando nós casamos, né? Casamos não, né? Nós amaziamos, eu tinha 17 anos, ficamos 10 anos amaziados, casamos. Hoje nós fizemos 35 anos de casado no mês que passou, né? Então, Deus ele é fiel, né? E hoje eu tenho 52 anos, estou aqui. E essa promessa, tivemos o Rafael, tivemos o Henrique, passou um certo tempo, nós tentamos, ela perdeu, depois não conseguia mais engravidar. E quando eu me batizei, quando o pastor Rafael me batizou, eu lembro como se fosse hoje, foi um dia de domingo, um frio, batizou eu, a minha esposa, batizou meu irmão, a minha cunhada, batizou um sobrinho meu. Naquele dia o pastor Rafael ele batizou uns 8 da nossa família mesmo, né? Dos Novaes e do Silva. E passou um mês e pouco, eu estava trabalhando em casa e aquele mês, sabe aquele mês quando você desce as águas e nossa, é mil maravilha. E de repente ela me apareceu, né, com um teste de gravidez. Eu nunca tinha visto um teste de gravidez na minha vida. Aí ela veio e trouxe, falou, olha aqui. Eu falei, o que é isso aí? Aquele aparelhinho de pôr na tomada de energia, né? Eu nunca tinha visto um teste de gravidez. Ela falou, não, um teste de gravidez, eu já estou grávida. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, amém. E aí passou por um grande período, né? Que foi um período que teve uma doença de senomegalia, se eu não me engano. As crianças estavam nascendo muito com isso, então os médicos usados pelo inimigo, né, eles falavam que ela ia ter um problema, que ela ia ter síndrome de Down, ela ia ter a cabecinha maiorzinha. Então aquilo mexeu com ela, mexeu com a estrutura dela, mas eu, para a honra e glória do Senhor, estava firme. E eu tinha certeza que seria uma menina, né, certeza absoluta. E até o último minuto, ela não se lembra muito bem, porque ela passou por uns processos, que nem eu falo, ela quase entrou em depressão. Todo mês nós tirava a chapa, né, para poder ver se estava tudo bem, fazer o ultrassom, né, para ver se ela estava bem, se era criança. E todo mês a médica falava, é um menino, é um menino, é um menino, é um menino, é um menino. E eu falei, não é um menino. A última, eu me lembro até hoje, que foi no 7º mês de gestação, ela nasceu com 8 meses, né, 8 meses e pouquinho. A última foi com 7 meses e a danada da médica falou, é uma menina, é um menino. Eu falei, não é um menino. A minha esposa não lembra muito bem disso, não. Mas aí ela nasceu. E para a honra e glória do Senhor, para contrariar a médica, era uma menina. E para a honra e glória do Senhor, ela está bem, muita saúde, vai fazer 10 anos. É processos que Deus faz a gente aprender. Então tem processos que a gente passa para a gente aprender. Essa criança Deus me deu quando eu tinha 43 anos, né? 44 anos nasceu, já nasceu meio tardio para a minha idade, mas foi aonde eu comecei a aprender a ser pai de verdade, foi aonde eu comecei a aprender a lidar com o ser humano de verdade, foi através da vida da Alice, porque é coisas que a gente passa, processos que a gente aprende. Então, para você que não me conhecia, eu sou o pastor Wilson, pastor presidente da Igreja Pleno Avivamento, a qual Deus me colocou aqui, né? Agradeço muito ao pastor Rafael, um homem muito usado por Deus, né? Tá pregando por aí, né? Não caiu, só se cansou um pouquinho, mas para a honra e glória do Senhor está com as suas agendas abertas. Então, a partir desta data de hoje, eu começo a falar com vocês e que vocês possam me receber. Amém? Curtam esse vídeo, comentam, compartilhem.
inscreva-se no nosso canal. Amém? Fique com Deus. Vem correndo, vem para pleno. Em nome de Jesus. Amém.